Boa noite, você que está em casa. Os meninos ali, né, imitando o Alisson. Boa noite, você que está em casa, seja muito bem-vindo. É uma honra para mim estar aqui, para trazer uma palavra de Deus para você. E eu fico muito feliz quando algumas coisas acontecem, porque isso para mim é a confirmação de Deus. A pastora leu, quando ela estava aqui, né, orando conosco, 1 João 2. E depois que ela leu esse versículo, eu falei assim, não, eu posso ir embora agora, não preciso pregar mais não. Tudo que eu precisava pregar para você, a pastora já veio aqui e ministrou no seu coração. Isso é confirmação de Deus para nós, amém? Nós não combinamos nada, eu não falei com a pastora hoje. Então, isso para mim é uma confirmação de Deus. E nós estamos começando uma série nova de palavra hoje, né, chamada Stalker. E eu queria rapidamente falar com você, quem conhece esse termo, quem já viu, me dá um tchauzinho aí. Gente, aumenta um pouco a luz aí do salão, por favor. Não consigo ver ninguém. Eu peço para todo mundo me dar um tchauzinho, aí eu não consigo ver as pessoas que estão dando tchau. Mas, enfim, quem já conhece, quem não conhece, hoje é a oportunidade de você conhecer. Esse é um termo que significa perseguidor. A gente viu aqui, né, um pouco do filme. Não perca o próximo Arena para continuar, para você saber o final dessa história. Mas a gente viu aqui um pedacinho do filme, um camarada que fica... Como é que eu posso dizer? Que fica stalkeando as redes sociais das outras pessoas. Quem já foi stalkeado aqui? Deixa eu ver. Olha, ainda um poucos, né? Mas enfim. Então, stalk é um perseguidor. Alguém que fica futricando a vida dos outros. Não sei se você já conhece esse termo, né? Fica vigiando a vida dos outros, seguindo essas pessoas, coletando informações sobre ela. Esse é o stalk. E essas pessoas podem vir até a, né, passar daquela simples curiosidade, porque quem nunca olhou a rede social de outra pessoa, né? Praticamente todos nós, né? Isso é uma coisa comum de se acontecer. Mas quando isso passa de simplesmente, né, ver a vida social do outro, e muitas vezes não só na rede social, mas também na vida cotidiana, na vida comum, esse camarada é chamado de stalker. Ele é aquele que fica perseguindo. E isso, muitas vezes, essas pessoas podem até querer fazer o mal com outras pessoas, né? Então nós vamos poder aprender um pouco a respeito, né, nessa nossa série que nós estamos começando hoje. Agora eu queria fazer uma pergunta para você. Quem conhece um stalker aí? Deixa eu ver. Olha só, tem umas 2 ou 3 pessoas aqui que conhecem, o Carlos também. Agora, quem é que sabe me dizer quem é o maior stalker do mundo? Alguém? Eu conheço. Alguém falou? Quem foi? Quem que falou? Oi? Tu, Valério, o que é que você falou, Valério? O diabo. Toca aqui, toca aqui, toca aqui, toca aqui, toca aqui. Olha o que diz lá, 1 Pedro 5,8. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Esse é o maior stalker que nós temos. Ele está... Obrigado, Carlos. Ao nosso redor, vigiando a nossa vida, esperando uma oportunidade para que possa nos devorar. E ele muitas vezes manda outros stalks, né? Se o diabo aparecer para você, provavelmente você vai reconhecer ele e você não vai cair na cilada dele. Mas ele envia outros. A Bíblia diz que 1/3 dos anjos do céu caiu, né, com ele. Por que eu estou falando sobre isso hoje? Sobre o stalker hoje, né? Por que eu estou falando sobre o diabo, o maior stalker? Nós precisamos entender e nós precisamos cuidar. Nós precisamos, a Bíblia fala que nós temos que ser manso como uma pomba e estar astuto como a serpente. O diabo não brinca em serviço, Arena. O diabo não brinca em serviço.
Ele está aqui e a Bíblia diz que ele veio para matar, para roubar e para destruir. E nós precisamos ter cuidado com isso. Então, ao longo dessa série, né, você vai conhecer como é que esse stalker, o maior stalker que existe, atua e trabalha. E ao longo dessa série nós vamos aprender como nós nos livrarmos das ciladas do inimigo. Que em nome de Jesus seu coração possa ser cheio nesses dias e que você possa aprender com essa nova série de palavras, amém? Antes de começar, abaixa a tua cabeça, deixa eu orar um minutinho. Senhor, obrigado por essa oportunidade que nós temos, Deus, de estar aqui nessa noite para ouvir a tua palavra. Senhor, fala aos nossos corações no nome de Jesus. Deus, que nós possamos sair daqui melhores do que nós entramos. Aquelas pessoas que estão nos acompanhando online, Senhor, toca no coração delas agora, que a tua palavra possa trazer transformação para elas no nome de Jesus, amém? Amém. Galera, deixa eu perguntar, tem alguma criança no salão aí menor de 12 anos? A não ser muito pequenininho, né? O Ian tá lá atrás, ele nem dá bola para mim, não tem problema não. Mas tem aí menor de 12? Se tiver, eu gostaria, né? Assim, 12 a gente dá um balizador, né? Tem adolescentes de 12 anos que já são até mais maduros do que outros. Mas crianças, então, tem a salinha, tá lá preparada para você com atividade, Então, os pais que quiserem, por favor, enviem as crianças lá para a salinha, porque hoje nós vamos falar de um tema para adultos, amém? Hoje o tema é casca grossa. Por que normalmente a gente pede para as crianças saírem? Eclesiastes 3:1 diz assim, ó: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tem coisa que não é para a criança saber, amém? Tem coisa que não é para a criança saber. Inclusive, as pessoas do mundo sabem isso. Quem já foi assistir um filme viu lá a indicação, né? A indicação de idade para desenho, para filme, novela, né? Eles são obrigados por lei a colocar lá. Aquilo não está ali só para enfeite, né? Aquilo tem razão de existir. Então, a palavra de hoje não é para menor de 12 anos, amém? Sabe por que eu pedi para as crianças sair? Porque nós vamos falar hoje sobre a sua primeira vez. Eu falando assim não precisa nem explicar muito, né? Eu não vou perguntar também quem já teve uma primeira vez, não se preocupe. Mas nós vamos falar sobre a sua primeira vez. O tema da palavra de hoje é a primeira vez. E por que nós precisamos falar sobre isso? O pastor pastor Tiago, eu estou lembrando do pastor Gustavo por algum motivo. Hoje eu já falei dele umas 2 vezes. O pastor Tiago já trouxe para nós uma palavra esses dias, né? E nós precisamos falar sobre isso. Os jovens, os adolescentes, muitas vezes são iniciados na sexualidade de forma muito errada. Provavelmente você já ouviu uma história, né, de uma pessoa de mais idade que fala assim: meu pai, né, quando chegou na minha idade, me levou lá num puteiro, não sei da onde, né? Olha como é que é a cabeça de um menino de 12 anos, né? Que o pai leva ele para passar por uma experiência dessa. Por isso que nós, graças a Deus, né, a nossa igreja se preocupa com isso e nós precisamos falar sobre isso, amém? Nessa idade que nós estamos, né, eu vou me incluir como vocês, tá bom? Eu estou fazendo aniversário hoje, estou ficando mais novo. Então, na nossa idade que nós somos jovens, não, pera aí, pelo amor de Deus, né? Daqui a pouco a gente canta parabéns. Mas na idade, né, dos jovens da igreja, muitas vezes, é nessa idade que está formando o caráter de cada um de nós, né, de cada um de vocês. E esse é um ponto também que nós precisamos falar sobre isso, né? Fixando valores em vocês, fixando conceitos, né, princípios da palavra de Deus. E falando também sobre sexualidade. É um dos pontos de formação do caráter do homem, da mulher, é o aspecto da sexualidade. E por que nós precisamos falar sobre isso? Porque os jovens buscam muito o prazer. É natural do jovem buscar isso. E também através da sua sexualidade. Só que encontrar a sexualidade, ou ter acesso à sexualidade, ou iniciar a sua vida sexual fora do tempo, pode trazer, como é que eu posso dizer? Pode marcar a sua vida de forma errada. Lá no livro de Cânticos, no capítulo 8, versículo 4,
A palavra de Deus diz assim, ó, não despertem nem incomodem o amor enquanto ele não o quiser. Eu comentei com vocês, né, sobre a indicação de idade para filme, para novela, enfim, para programas, né, de TV e cinema. Para a iniciação sexual também, muito jovem, não é o momento adequado ainda. Então, um jovem não pode ser iniciado, né, na sexualidade ainda muito na flor da idade, né? Eu não vou perguntar, como eu falei, mas só para você pensar. Talvez você conheça pessoas, né, que tiveram a sua primeira relação sexual, né, antes dos 18. Aí você fala assim, vixe, 18 já é velho, nos padrões de hoje. Alguns tiveram com menos de 16, com menos de 14, com menos de 12. Às vezes o corpo ainda não está nem totalmente formado, né, e já iniciou na sua vida sexual. O problema é que depois que começa, fica difícil parar. E você começa a ouvir aquelas frases assim, né? Não, a gente tem que praticar, que quanto mais a gente pratica, melhor fica. Outros falam assim, não, o sexo foi criado por Deus, é pra gente aproveitar mesmo. Não é errado, não. Mas só que não. Hoje eu quero ler uma história com você que talvez você fale assim, caramba, não tem nada a ver. Quem já ouviu a história de Jonas? Deixa eu ver. Jonas, a baleia, né? É uma história que todo mundo, né? Mesmo quem não está na igreja desde cedo, já ouviu essa historinha. Jonas foi engolido pela baleia lá. Por que eu quero falar da história dele hoje? Você já vai entender. Jonas no capítulo 1, a partir do versículo 1 em diante, vai contar a história de Jonas. Bem rapidamente, só para contextualizar. Jonas era um profeta chamado por Deus, e Deus deu uma missão para ele, fala o seguinte, Jonas, você precisa ir lá para Nínive, que você precisa pregar para as pessoas lá. As pessoas precisam ouvir de Deus. E Jonas falou, o quê? Nínive? Estou fora, né? E foi lá, correu, pegou um navio e foi lá para a cidade de Tarso. Ele estava tentando chegar na cidade de Tarso. Eu vou ler só o versículo 5, capítulo de Jonas, capítulo 1, versículo 5. Diz assim, então temeram os marinheiros e clamavam, cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo se deitado, dormia num profundo sono. Olha o que acontece nessa história, é o seguinte, Jonas então falou, não vou para Nínive não, aquele povo lá não merece ouvir a palavra de Deus, eu vou fugir, vou sair fora. Pegou um navio e estava indo para outro lugar. Nesse meio do caminho, uma coisa que nós aprendemos, e o pastor falou conosco agora aqui no momento de dízimos da oferta, a obra de Deus vai ser realizada, com ou sem a gente. Se a gente quiser ser abençoado também, né, nós temos o princípio do dízimo da oferta, por isso que o pastor pregou para nós. Essa história de Jonas, a mesma coisa, a palavra de Deus vai ser pregada, independente de Jonas, independente de Marcos, independente de Tiago, independente de Valéria, cadê a Valéria? Está lá no fundo. A obra de Deus vai ser realizada. E Deus deu um jeito, Deus falou assim, não Jonas, não foge não, venha cá, né? Mandou uma tempestade no caminho, lá onde ele estava navegando nesse navio, e o navio começou a chacoalhar, e os marinheiros morrendo de medo. E nesse versículo aqui fala que eles não sabiam o que fazer, começaram a jogar fora tudo que tinha no navio, para o navio ficar mais leve, para não afundar, né? Estavam morrendo de medo. O que isso tem a ver com a nossa palavra de hoje? A palavra de hoje é para falar sobre a sua primeira vez. E o problema da primeira vez, quando ela acontece errada, é porque você pode entrar num relacionamento que a gente chama que é um relacionamento tóxico. Um relacionamento que não é um relacionamento de acordo com a vontade de Deus. O relacionamento de acordo com a vontade de Deus, o sexo com ou debaixo da vontade de Deus é para ser bênção para todos nós. Mas fora da vontade de Deus, isso pode trazer muitas marcas para todos nós. O que é um relacionamento tóxico, então, né? Um relacionamento tóxico é aquele que não está de acordo com a vontade de Deus. E por que eu falei com você no início, né? Que eu poderia parar de pregar, não precisava nem pregar, porque a pastora já veio aqui e leu 1 João. E ela lá em 1 João fala que é o seguinte, olha, não amem as coisas do mundo. E quando a palavra de Deus fala isso, ela está dizendo para nós, olha, não façam
as mesmas coisas que as pessoas que não conhecem a Deus fazem. Então a palavra de Deus fala assim, ó, não ame as coisas do mundo, ou seja, não se comporte como o mundo se comporta. Não é para isso que Deus nos chamou. E engraçado que quando a gente lê a história de Jonas, a gente sempre lembra, ou sempre a gente é ensinado, ou a gente aprendeu, mas simplesmente sobre o posicionamento que Jonas teve e a desobediência de Jonas, indo por uma direção que não era a que ele queria ir, e Deus manda essa tempestade. Depois eles jogam Jonas no mar, o peixe vai lá, engole Jonas, entrega ele lá em Nínive, faz um Uber da Idade Antiga e joga ele lá na praia, todo lameado, todo vermelhado. Mas nós lembramos geralmente dessa parte. O que eu quero que você preste atenção hoje? A gente não fala dos marinheiros. Os marinheiros não tinham nada a ver com a história. Os marinheiros perderam a carga dele, tiveram que jogar tudo fora. Provavelmente jogaram outros pertences, equipamentos, sei lá, não dá para a gente saber, a Bíblia não fala. Mas eles começaram a jogar as coisas do barco para fora. Eles perderam algo por causa de um erro de Jonas. Jonas era que estava errado, mas todos se prejudicaram por causa da desobediência de Jonas. Eu não sei o que você está passando, mas talvez você esteja sofrendo consequência por conta das pessoas com quem você se relaciona. Quando eu falei com você que o sexo foi feito por Deus e debaixo da vontade de Deus é para ser bênção para as nossas vidas, fora da vontade de Deus, não vai trazer bênção para você. E, inclusive, você pode sofrer consequências por causa do erro de outras pessoas. Esses relacionamentos que não estão de acordo com a vontade de Deus, eles nos machucam, eles criam marcas em nós. E quando você se relaciona sexualmente com uma pessoa, se não for o tempo, por que eu estou falando que você pode sofrer as consequências de erros de outras pessoas? Porque quando existe uma relação sexual, é mais do que simplesmente um ato físico. Lá em Gênesis 2:24, que é o princípio de tudo, Deus criando o homem, criando a família, a primeira família. Deus cria o homem, cria a mulher. E logo depois que ele cria, ele fala o seguinte, Gênesis 2:24. Por essa razão, o homem deixará seu pai e mãe, se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Quando nós nos unimos sexualmente com uma pessoa, nós nos tornamos um, para o bem ou para o mal. Então, não é simplesmente, vou curtir a vida, vou aproveitar. Foi Deus que fez, eu posso usar da forma que eu quiser. Se você relaciona com pessoas que não têm princípios, que não seguem os princípios da palavra de Deus, você pode estar trazendo para dentro da sua vida as consequências dos erros dessas pessoas. E às vezes você ainda vai colocar a culpa em outros, Muitas vezes nós ainda vamos colocando a culpa em outros. A responsabilidade é nossa, amém? Bate no peito aí e fala, a responsabilidade é minha. A responsabilidade é de cada um de nós, no nome de Jesus. Hoje eu queria compartilhar com vocês 2 pontos apenas. Pare de destruir a sua identidade. E muitas vezes a gente destrói a nossa identidade porque a gente quer que se parecer com os outros. A gente quer ser aceito, Vocês viram no filmezinho que tinha no início da palavra, aquela menina lá, ainda é virgem. Parece um ET, no meio das outras pessoas, Como se ela fosse errada. Olha que coisa doida. Hoje, quem tem aí 18 anos e é virgem ainda é um ET, Assim, ele parece que é o errado da história. Quando, na verdade, está se guardando para aquela pessoa que Deus está preparando, amém? Cadê os solteiros? Dá um glória a Deus aí. Mas dá com força, gente, vamos lá. Amém. Vai chegar a hora de todos, amém? Você não precisa se corromper. Você não precisa fazer
o que as pessoas do mundo fazem para ser aceito ou para se enquadrar. A Bíblia, na verdade, fala o contrário, né? Lá em Romanos 12:2, não se enquadre no padrão desse mundo. Não se enquadre no padrão do mundo. O padrão do mundo é ruim, é errado. Mas Romanos continua e fala, olha, transforme a sua mente pela renovação do entendimento, né? Para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sexo dentro do casamento é muito bom. Cadê os casados agora? Tá vendo? Ó? Eu nem pedi e foi mais empolgado do que quando eu pedi para os solteiros. Vocês viram? Você fala, cara, mas é muito bom, né? Eu não consigo parar. Então faz o seguinte, já que é muito bom, você se guarda e dá isso para a pessoa mais especial que você encontrar, amém? Se entrega para a pessoa mais especial e se entrega por inteiro no nome de Jesus. Olha o que diz 1 Coríntios 6, o 19 e 20. Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, pois fostes comprado por um preço, um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Gente, olha que coisa doida. Deus nos comprou por um preço muito alto. E Ele decidiu habitar dentro de nós. Deus te comprou por um alto preço. E Ele decidiu habitar em você. O Espírito Santo habita em você. Então valorize isso demais. Valorize seu corpo. Se guarde. Não vou aqui ficar dizendo que é fácil. Mas se você se colocar nas mãos de Deus, Deus vai te dar força para você se guardar e se entregar para a pessoa que Deus está preparando para você, né? No nome de Jesus, amém? Quando nós nos entregamos, né, para os desejos da carne, muitas vezes nós estamos nos corrompendo, nós estamos destruindo a nossa própria identidade através desses relacionamentos, né? Bem rapidamente, para a gente fechar. Eu estou vendo que aquele reloginho ali é um terror, né, pastor? O pastor sofre disso aqui todo dia. Pensa no seguinte, quando você vai no mercado comprar alguma coisa, você chega lá, se tiver a embalagem toda amassada, todo furado, você leva para casa esse produto? Provavelmente não, né? O ideal é você comprar um produto novinho, um produto bem embalado. Rafael tá... O que foi, Rafa? Então, nós queremos, para nossas compras do dia a dia, nós queremos produtos, né, bem cuidados, embalados. Da mesma forma, nós. Se você vai se entregar para uma pessoa, se entregue, mas se entregue, como é que eu posso dizer, né? Se cuide, se guarde, se preserve. Dê para a pessoa especial aquilo que você tem mais especial, que é você mesmo, né? Bem preservado, bem cuidado, sem trazer para a sua vida, né, consequências de erros de outras pessoas, no nome de Jesus, amém? Não troque o propósito de Deus por uma proposta. Uma proposta, muitas vezes, né, no filme ali a gente pode ver um pouquinho disso, né? O camarada vai lá, se declara para a menina, fala que está apaixonado por ela. A história parou ali, né? Justamente para você vir semana que vem e ver a continuação dessa história. Não perca não, por favor. Né? Mas, muito provavelmente, né? Por aquele início ali, você já viu que aquela história provavelmente não vai acabar muito bem. O diabo vive tentando deturpar as coisas que Deus fez para tentar nos convencer de que aquilo é melhor do que o posicionamento que Deus quer para nós. O diabo não tem poder de criar nada. O diabo não tem poder de criar nada, mas ele tenta deturpar as coisas de Deus para que a gente faça de uma forma diferente. A gente vê isso lá no princípio, né? Quando a serpente chega para Eva e fala assim: Eva, o que foi que Deus disse para você? Que não era para você comer de nenhuma árvore do jardim?
ela fala, não, Deus falou que não era para comer, era só daquela ali. Então o diabo o tempo inteiro está tentando confundir a sua cabeça. O diabo está tentando te convencer de que você pode fazer sexo fora do casamento. Mas no nome de Jesus, que você possa sair daqui hoje com a certeza, amém? De que isso é para você sim, mas vai chegar o tempo certo no nome de Jesus. Não se engane com as propostas do diabo. O diabo quer corromper você. E o resultado você já sabe. O salário do pecado é a morte, a Bíblia diz isso, né? Eu quero ler um último versículo com vocês, Gálatas 5,13. Diz assim, ó: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam-se uns aos outros em amor. Nós fomos chamados para a liberdade e não para a libertinagem. No nome de Jesus, amém? Meu tempo já acabou, eu queria orar com você. Baixa a tua cabeça, fecha teu olho, um minutinho. Nós estamos falando hoje da primeira vez, né? Da sua vida sexual, da sua iniciação sexual. Mas talvez você tenha lembrado, ou Deus te fez lembrar de outras coisas que também podem estar te afastando da vontade de Deus. Você não precisa fazer o que os outros fazem simplesmente para ter aprovação, para se enquadrar em um determinado grupo. Você não precisa fazer aquilo que ainda não está na hora para você fazer simplesmente para você ser aceito. E Deus escolheu hoje para renovar, para nos renovar, para te renovar. As coisas que o mundo te apresenta, elas são propostas vazias, que não vai preencher a tua alma, o teu coração. As promessas de Deus são para a eternidade. Eu não sei se você ficou aí pensando enquanto eu falava, né, dos erros que você já cometeu. Mas Deus não quer te envergonhar nessa noite. Deus quer que você saia daqui hoje com a tua identidade restaurada. Ao longo dessa série nós vamos ter muitas outras oportunidades para Deus ir trabalhando um ponto a cada sábado conosco. Mas eu queria que você orasse nessa noite e pedisse para Deus: Deus, me restaura, Deus, no nome de Jesus. Se eu errei, se eu me contaminei, se eu fiz aquilo que não era para eu fazer, fora de hora. Muitas vezes você está trazendo para a sua vida consequências que são de outras pessoas, que não eram para você essas consequências. Mas aqueles marinheiros que estavam com Jonas lá no navio, eles sofreram as consequências por causa do erro de Jonas. Então talvez você sofra hoje por conta de atitudes erradas que você tomou. Mas Deus pode mudar essa na tua história. Deus pode preencher o vazio. E não necessariamente com relações sexuais fora de hora, não com bebida, não com outras coisas que o mundo te oferece. Peça para o Espírito Santo te encher nessa noite no nome de Jesus. Em nome de Jesus, repete uma oração comigo e fala assim: Senhor Jesus, nessa noite eu ouvi a tua palavra e eu recebo a tua palavra. Em nome de Jesus, me limpa, me renova, me restaura nessa hora no nome de Jesus. Eu te dou liberdade, Espírito Santo, para agir na minha vida, em nome de Jesus. Eu queria que, se você quiser tirar um minutinho, você pode ficar de pé, você pode se ajoelhar, mas fala com Deus nessa noite, fala assim: Senhor, me ajuda, Deus. Senhor, me ajuda a me tornar uma pessoa melhor. Eu não quero me envolver, Deus, com as pessoas simplesmente para me enquadrar, para preencher um vazio dentro de mim. Me faz inteiro no nome de Jesus. Me faz uma pessoa saudável. Me faz uma pessoa, Deus, que anda segundo a tua vontade, segundo os teus princípios. Eu não quero me entregar para os prazeres do mundo.
Pai, no nome de Jesus, nós te damos liberdade, Espírito Santo. Toca em nós nessa noite, no nome de Jesus. Que nós possamos ser renovados, restaurados. Senhor, que os erros que nós eventualmente cometemos, Deus, nós deixamos hoje no teu altar, no nome de Jesus. E nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, transforma as nossas vidas, restaura a nossa identidade, em nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Gente, cadê nosso pastor? Está por aqui? Eu não estou conseguindo ver. Pastor, queria que você orasse para terminar o nosso arena, no nome de Jesus. Enquanto isso, fica de pé. Nessa data. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar por este homem de